Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Iniciamos a carta de Tessalonicenses, né? Você já sabe aonde ficava a cidade de Tessalônia, né? Ela era a capital da Macedônia e era um centro comercial muito bem sucedido, tá? E nós vamos ver os elogios, né, que Paulo teceu em relação a esta igreja. E como na primeira carta, ele inicia a carta com saudações, e essa saudação vem não só da parte de Paulo, mas também dos colaboradores dele, que foi Silvano e Timóteo. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outro da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que ele iniciou a carta anterior. Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em toda a vossa perseguição e tribulação que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então, isso não é novidade, não é para nós? Na carta anterior, nós vimos que Paulo se admirava e regozijava pela vida desses irmãos de Tessalonos, né? Porque eram irmãos que perseveravam e estavam cada vez mais fortes na sua fé, mesmo diante das grandes tribulações que eles passavam. E não é diferente aqui no capítulo 1, né? A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? E aí, Paulo fala que ele não cessava de orar por esses irmãos, para que Deus torne eles dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, obra e de fé. No capítulo 2, ele fala, né, traz uma revelação a respeito da apostasia que estava naquela época, né, muito ataque de vãs doutrinas contra a igreja. E Paulo traz essa revelação, né, a eles, para que eles não caíssem em vãs doutrinas. E ele começa dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então, ele começou a falar muito a respeito da vinda do Senhor lá em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, né? Ele trouxe esclarecimento quanto àqueles que já dormiam no Senhor. E aí ele continua: a que não demorais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer se procedesse de nós, suponho que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabei o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria.
E aí ele vai falar sobre o caráter do homem, da iniquidade e da sua derrota. Com efeito, mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Sabe quem detém a iniquidade para que ela não tome toda a esfera aqui na terra? A igreja. Então Paulo fala aqui, ó. Somente que está afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinal, prodígios e mentira. O próprio diabo é o pai da mentira, nós já vimos isso na palavra, não é? Com todo engano, injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação de erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. E aí ele vai, falar sobre ação de graça e exortação. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio da salvação, pela santificação do Espírito da fé e da verdade, para que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai a tradição que vos foram ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. E aí ele vai falar, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e palavra. E aí nós vamos ver que Paulo vai pedir orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e dos maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará vós do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estejais praticando as coisas que vos ordeno, como continuareis a fazê-la, E aí ele fala da prática de vários deveres, Deveres cristãos e pessoal, que está ligado a mim, Na esfera social e na esfera coletiva. Olha que interessante. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que tendes recebido, pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão às custas dos outros, pelo contrário, em labor, em fadiga, de dia e de noite trabalhamos, a fim de não sermos pesado nenhum sobre vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-nos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. De fato, estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometem na vida alheia. E a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor que, trabalhando tranquilamente, coma do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à vossa palavra dada por esta epístola, notai-o
nem vos associeis a ele, para que não fique envergonhado. Todavia não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuadamente paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal de cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amanhã falaremos sobre o livro de Timóteo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.